Você já se sentiu preso em uma situação sem saída? Como se estivesse em um deserto árido, cercado por problemas, sem forças para seguir em frente. Já clamou a Deus por uma resposta e sentiu que o silêncio dele era ensurdecedor? Talvez você esteja esperando por uma cura, física, emocional ou espiritual. E por mais que ore, o alívio parece não chegar. Mas e se eu te disser que a cura pode já estar a caminho e que talvez você só precise dar um passo de fé para recebê-la? A história de hoje é sobre aqueles que estiveram no fundo do poço, mas viram o impossível acontecer quando confiaram em Deus. Vamos mergulhar em um relato poderoso de transformação, onde um simples ato de fé mudou completamente o destino de alguém. E mais do que isso, vamos entender juntos o que a Bíblia nos ensina sobre cura e restauração. Você pode estar mais perto da resposta do que imagina. Então fique comigo até o final deste vídeo, porque hoje vamos descobrir se você está pronto para receber a cura que Deus tem para a sua vida. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você já percebeu que muitas vezes pedimos algo a Deus, mas não estamos realmente prontos para recebê-lo? Parece contraditório, né? Mas pense bem, quantas vezes queremos uma resposta imediata, sem estarmos dispostos a dar os passos necessários para viver essa mudança? Queremos a cura, mas continuamos presos a velhos hábitos. Pedimos libertação, mas ainda carregamos as mesmas correntes. A Bíblia está repleta de histórias de cura e transformação. Mas sabe o que todas elas têm em comum? Um passo de fé. Pessoas que não apenas esperaram por um milagre, mas agiram conforme a orientação de Deus. E aqui está o detalhe mais impactante. Nem sempre a cura chega do jeito que esperamos. Hoje eu vou te contar uma história surpreendente. Uma história que vai te fazer refletir sobre como Deus opera milagres de formas inesperadas e como às vezes a maior barreira para a sua cura pode ser você mesmo. Então, fica comigo até o final, porque eu vou compartilhar algo que pode mudar completamente sua maneira de enxergar os planos de Deus para a sua vida. E mais, vamos explorar juntos uma passagem bíblica que revela um segredo poderoso sobre receber a cura que tanto buscamos. Você não vai querer perder isso. Imagine um homem que passou anos carregando um fardo invisível, uma dor que o impedia de viver plenamente. O nome dele era Samuel. Ele não era um homem mau, mas a vida lhe trouxe feridas profundas. Desde criança, aprendeu a sobreviver, não a viver. Cresceu em um lar onde as palavras eram mais afiadas que lâminas, onde os gritos substituíam o carinho e a esperança parecia uma miragem no deserto. Aos olhos de muitos, Samuel era um homem forte. Trabalhava duro, sustentava sua família e fazia o possível para ser um bom marido e pai. Mas dentro dele, havia uma ferida que nunca cicatrizou, o medo de nunca ser suficiente. Esse medo o consumia como um fogo que queima lentamente, sem deixar vestígios visíveis, mas destruindo tudo por dentro. O tempo passou e essa dor não tratada começou a se manifestar. Primeiro, em forma de ansiedade, depois, insônia. Por fim, seu corpo começou a adoecer. Os médicos não encontravam uma causa exata. Apenas diziam que o estresse e as preocupações estavam drenando sua saúde. Ele tentava seguir em frente, mas parecia que cada passo era um peso insuportável. Foi então que, em uma madrugada silenciosa, exausto e sem forças, Samuel caiu de joelhos no chão do quarto. As lágrimas vieram como uma tempestade represada por anos. Ele olhou para o alto e disse em um sussurro: Deus, se o Senhor realmente me vê, se o Senhor realmente se importa, me mostra o caminho. Eu já não sei mais o que fazer. O silêncio tomou conta do ambiente, mas naquele instante, algo mudou. Uma paz inexplicável envolveu seu coração. Era como se uma voz suave dissesse dentro dele: Você está pronto para ser curado? Samuel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Pronto? Como assim? Ele vinha pedindo por isso há anos, mas aquela pergunta ecoou dentro dele como um trovão. Ele não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir que a cura de Deus não se limita ao corpo. Ela começa no coração. E é aqui que a história de Samuel começa a mudar. Mas antes de revelar o que aconteceu, quero te fazer uma pergunta. E você? Será que está pronto para a cura que Deus tem para a sua vida? Nos próximos minutos, você vai entender que, às vezes, o maior obstáculo para o nosso milagre somos nós mesmos. Samuel vivia em uma pequena cidade onde todos se conheciam. Ele era um homem trabalhador,
respeitado pelos vizinhos, alguém que sempre estava disposto a ajudar. Aos olhos de quem via de fora, sua vida parecia normal. Mas dentro de casa, dentro de sua mente, a realidade era bem diferente. Desde jovem, Samuel aprendeu que precisava ser forte. Cresceu ouvindo que homem não chora, que problemas se resolvem sozinho, que demonstrar fraqueza era inaceitável. Ele seguiu essa filosofia a vida inteira, engolindo suas dores e guardando suas frustrações no silêncio da alma. Mas o corpo sempre fala aquilo que a boca insiste em calar. Os primeiros sinais começaram de forma sutil: dores constantes no peito, fadiga inexplicável, crises de ansiedade que o deixavam sem ar. Ele procurou médicos, fez exames, mas os resultados eram sempre os mesmos. Fisicamente, ele estava bem, mas por dentro, um furacão de emoções não resolvidas o consumia pouco a pouco. A esposa de Samuel, Ana, percebia que algo estava errado. Ela via o marido cada vez mais distante, preso em seus próprios pensamentos. Samuel, você precisa descansar. Precisa confiar mais em Deus. Mas ele apenas sorria de lado, desviava o olhar e mudava de assunto. Como confiar se ele sentia que Deus estava em silêncio? O tempo passou e os sintomas pioraram. Agora, Samuel acordava no meio da noite, com o coração acelerado e o peito apertado. Ele começava a ter medo de dormir, temendo que uma dessas crises fosse sua última. Mas ao invés de buscar ajuda, fazia o que sempre fez. Tentava carregar tudo sozinho. Até que um dia, enquanto trabalhava, sentiu uma dor aguda e intensa no peito. O suor frio escorreu por sua testa. O mundo ao redor girou, e antes que pudesse reagir, tudo ficou escuro. Samuel desmaiou. Acordou no hospital horas depois, com Ana segurando sua mão e lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Você não pode continuar assim, Samuel. Você precisa permitir que Deus te cure. Ele queria acreditar nisso. Mas como alguém que passou a vida inteira tentando ser forte, poderia de repente se permitir ser vulnerável. Mal sabia ele que sua vida estava prestes a mudar. Deus estava prestes a responder seu clamor, mas não da forma que ele esperava. Samuel voltou para casa depois daquele susto no hospital, mas algo dentro dele havia mudado. A sensação de invencibilidade que ele sempre cultivou já não existia mais. Pela primeira vez, ele teve que encarar uma verdade incômoda. Ele não estava no controle de tudo. Nos dias seguintes, a mente de Samuel virou um campo de batalha. Ele queria acreditar que Deus podia curá-lo, mas no fundo, tinha dúvidas. Será que Deus realmente se importava com ele? Se Deus curava, por que ainda sentia aquela dor? Se a Bíblia dizia que Jesus levou sobre si nossas enfermidades, Isaías 53:5, então, por que o alívio não vinha? Ana tentava encorajá-lo. Samuel, talvez Deus esteja esperando que você pare de lutar sozinho. Ele apenas balançava a cabeça. Como pedir ajuda se ele passou a vida inteira sendo o ajudador dos outros? Os dias se arrastavam e Samuel começou a perceber algo estranho. Quanto mais tentava ignorar seu problema, pior ele se sentia. O peso na alma parecia se tornar físico. Era como se estivesse carregando um fardo invisível, mas extremamente pesado. Foi então que, numa manhã chuvosa, um velho amigo o visitou. Elias era um homem simples, mas suas palavras carregavam sabedoria. Samuel, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está pronto para ser curado? Samuel franziu a testa. Aquela era a mesma pergunta que sentiu ecoar no hospital. Claro que estou. Eu oro por isso todos os dias. Elias respirou fundo e disse algo que Samuel nunca esqueceria. Às vezes, Deus já enviou a cura, mas estamos tão presos em nossas próprias dores que não conseguimos enxergá-la. Cura não é só o que acontece no corpo, Samuel. Às vezes, a cura que precisamos começa dentro de nós. Aquelas palavras bateram forte. Samuel sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez, percebeu que sua dor não vinha apenas do corpo, mas de uma vida inteira reprimindo mágoas, carregando fardos que nunca foram seus para carregar. Ele precisava entregar isso para Deus. Mas será que ele estava pronto para dar esse passo? Naquela noite, as palavras de Elias martelavam na mente de Samuel. A cura que você precisa começa dentro de você. Ele não conseguia dormir. Levantou-se e caminhou pela casa em silêncio e, sem perceber, seus passos o levaram até um velho baú no canto da sala. Aquele baú continha memórias do passado, cartas, fotos, lembranças de uma vida que ele preferia esquecer.
Com as mãos trêmulas, abriu a tampa. E lá estava ela, uma carta de seu pai, nunca aberta. Seu coração disparou. Desde criança, Samuel guardava rancor do pai, um homem frio e distante. Ele nunca recebeu um abraço, nunca ouviu um "eu te amo". Sempre teve a sensação de que nunca foi suficiente para ele. Mas ali estava aquela carta, um pedaço de papel amarelado pelo tempo, esperando ser lido. Samuel hesitou. Queria ignorá-la, jogá-la fora, fingir que nunca a viu. Mas, em um impulso, rasgou o envelope e começou a ler. "Filho, sei que nunca fui o pai que você merecia. Passei a vida preso às minhas próprias dores e nunca soube demonstrar amor. Mas acredite, eu sempre te amei. Perdoe-me por tudo. Eu oro para que um dia você encontre no coração espaço para me perdoar." As palavras borradas pelo tempo eram um golpe direto em sua alma. Seu pai tinha pedido perdão, e ele nunca soube. Samuel sentiu as pernas fraquejarem. Se ajoelhou ali mesmo, as lágrimas caindo pesadas. Por todos esses anos ele carregou um peso que talvez nem precisasse carregar. Guardou rancor, cultivou mágoa, alimentou uma ferida que, na verdade, já poderia estar cicatrizada. E então, naquele momento, algo dentro dele quebrou. Ele percebeu que o que mais o impedia de receber a cura de Deus era a falta de perdão. Perdão pelo que sofreu, perdão por quem o feriu, perdão por ele mesmo não ter enxergado isso antes. E ali, naquele chão frio, Samuel fez a oração mais sincera de sua vida. "Senhor, eu não quero mais carregar esse fardo. Me ensina a perdoar, me ensina a ser curado." E foi aí que tudo começou a mudar. O dia amanheceu diferente para Samuel. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentia como se um peso invisível tivesse sido retirado de suas costas. Mas, ao mesmo tempo, um turbilhão de emoções tomava conta dele. Como perdoar alguém que nunca esteve presente? Como deixar para trás uma vida inteira de ressentimentos? Ana percebeu a mudança no olhar do marido. Havia algo novo ali, uma mistura de alívio e inquietação. "O que aconteceu?" ela perguntou, sentando-se ao lado dele. Samuel segurou a carta nas mãos. Seu olhar estava perdido, como se ainda processasse tudo. "Eu encontrei isso ontem à noite", disse, entregando a carta a Ana. Ela leu em silêncio, e seus olhos se encheram de lágrimas. "Samuel, isso muda tudo." Ele respirou fundo. "Muda, mas ao mesmo tempo, não sei como seguir em frente. Passei a vida inteira achando que meu pai nunca se importou. Construí uma muralha dentro de mim para não sentir essa dor. E agora," Ana pegou sua mão, "talvez esse seja o início da sua cura. Talvez Deus esteja te mostrando que o primeiro passo para ser curado é liberar aquilo que te prende." Samuel fechou os olhos e deixou escapar um longo suspiro. Ele queria acreditar nisso, mas como fazer isso na prática? Os dias seguintes foram uma batalha interna. Samuel tentava entregar seu passado para Deus, mas os pensamentos insistiam em puxá-lo para trás. E se ele nunca tivesse escrito essa carta, eu conseguiria perdoar? Mas então algo começou a acontecer. A cada dia que passava, o peso que sentia foi diminuindo. Suas noites já não eram atormentadas pela insônia. Suas dores físicas começaram a desaparecer. O milagre estava acontecendo de dentro para fora. E então, uma nova ideia surgiu. Ele precisava visitar o túmulo do pai. Era um passo que nunca imaginou dar, mas de alguma forma sabia que essa era a última peça que faltava. Mal sabia Samuel que esse seria o momento que selaria sua cura por completo. Agora pare por um momento e pense: quantas coisas você tem carregado dentro de si? Quantas feridas do passado você esconde atrás de um sorriso? Quantos pesos você nunca compartilhou com ninguém, simplesmente porque aprendeu que precisava ser forte? Talvez você, assim como Samuel, tenha passado anos preso a mágoas, dores e ressentimentos que só te machucam. Mas aqui está a grande pergunta: você realmente está pronto para ser curado? Porque ser curado não é apenas um ato divino, não é só um milagre que acontece de repente. Ser curado exige uma decisão. Deus pode transformar sua vida, mas Ele nunca força ninguém a se libertar de suas próprias correntes. Você precisa querer soltar o fardo. Pense em Samuel. Durante anos, ele acreditou que estava bem, que não precisava de ajuda, que as dores que sentia eram apenas parte da vida. Mas quando finalmente se permitiu encarar a verdade, percebeu que a maior doença não estava no seu corpo, mas na sua alma. E talvez
esse seja o seu caso. Talvez você tenha orado por uma resposta, por um sinal, por uma cura, e Deus já te deu tudo o que você precisa. Só que você ainda não enxergou. Então eu te pergunto mais uma vez: você está pronto para deixar ir? Está pronto para soltar as mágoas, abrir mão do orgulho e permitir que Deus cure o que precisa ser curado? Samuel estava prestes a dar um dos passos mais difíceis de sua vida, mas o que ele não sabia é que esse seria o momento em que ele experimentaria a presença de Deus como nunca antes. E você, está pronto para dar esse passo? Samuel estacionou o carro diante do pequeno cemitério da cidade. O vento frio soprava entre as árvores, e um silêncio quase sagrado envolvia o lugar. Seus passos eram lentos, carregados de um misto de medo e expectativa. Ele nunca imaginou que um dia estaria ali, diante do túmulo de um pai, que por toda a vida ele tentou esquecer. Com as mãos tremendo, ele ajoelhou-se, olhou para a lápide desgastada pelo tempo, respirou fundo e sussurrou: Pai, eu te perdoo. Foi nesse instante que algo aconteceu. O que Samuel não esperava era encontrar uma segunda carta, cuidadosamente colocada sobre a lápide. Uma carta que parecia ter sido deixada ali recentemente. O coração de Samuel disparou. Quem teria deixado aquela carta? Com os olhos arregalados, ele pegou o envelope e abriu com pressa. O papel dobrado carregava palavras que fizeram seu mundo parar. Samuel, se um dia você ler isso, quero que saiba: seu pai te amava mais do que você imagina. Ele falava de você todos os dias. Ele carregava arrependimentos que o acompanharam até o fim. Mas antes de partir, ele pediu a Deus uma coisa: que você encontrasse a paz que ele nunca conseguiu ter, seu tio Elias. E naquele momento, Samuel entendeu tudo. Seu pai realmente tentou amá-lo, mesmo sem saber como. Seu tio Elias sabia da dor que carregavam e tentou ser a ponte entre eles. As lágrimas caíram sem que ele pudesse conter. A cura que ele tanto buscava já estava ali, esperando para ser aceita. Agora eu te pergunto: quantas respostas Deus já te deu, mas você ainda não percebeu? Quantos milagres já foram preparados, mas você ainda não tomou posse? Talvez o que falta não seja Deus agir, mas você decidir receber. E se eu te dissesse que essa história ainda não acabou? Que existe um detalhe nessa jornada que pode mudar tudo? Se você quiser saber, eu te espero no próximo vídeo, porque essa revelação pode transformar sua vida para sempre. Sabe quando a gente carrega um peso por tanto tempo que ele se torna parte de quem somos? Como aquela dor que a gente esconde atrás de um sorriso, aquela mágoa que insiste em reaparecer quando menos esperamos. Samuel conhecia bem essa sensação. Ele se acostumou com a dor, fez dela sua companheira silenciosa. Mas agora, diante daquele túmulo, segurando a carta que mudava tudo, ele sentia algo diferente. Era como se o chão sob seus pés tivesse se partido, como se tudo que ele acreditava estivesse sendo reescrito. Seu pai não era o homem frio e distante que ele imaginava. Havia amor ali, mesmo que mal expressado. Ele fechou os olhos. De repente, se lembrou da infância, do olhar severo do pai, das palavras cortantes, da ausência que doía mais que qualquer golpe. Mas no meio dessas lembranças, uma imagem surgiu. Uma noite de chuva, ele ainda criança, acordando assustado com o barulho dos trovões. E então ele se lembrou. Seu pai estava ali. Não disse nada, não o abraçou. Apenas ficou na porta vigiando, velando seu sono em silêncio. Era amor, um amor tímido, talvez até quebrado, mas real. As lágrimas desceram sem controle. Quantos de nós passamos a vida inteira presos a uma versão incompleta da verdade? Construímos histórias em nossa mente, alimentamos ressentimentos, cultivamos feridas, sem perceber que, às vezes, a cura já estava ali o tempo todo. Ana se aproximou em silêncio e colocou a mão sobre seu ombro. Samuel, o que você sente agora? Ele respirou fundo, fechando os olhos como quem saboreia um momento raro. Paz. Pela primeira vez, eu sinto paz. E talvez seja isso que falta para você também. Quantos anos da sua vida você perdeu carregando um peso que Deus já queria ter tirado de você? Quantas noites você passou em claro, remoendo dores do passado, sem perceber que a chave para sua libertação sempre esteve ao seu alcance? O perdão não é sobre quem te feriu, é sobre você, sobre se libertar, sobre abrir espaço para a cura entrar. Samuel achou que seu maior problema
era a dor que sentia no corpo, mas a verdadeira doença estava na alma. E quando ele finalmente decidiu perdoar, algo incrível aconteceu. A dor desapareceu, a alma foi curada. E agora, talvez seja a sua vez. Você está pronto para deixar ir. O vento cortava a tarde quente e o silêncio naquele cemitério parecia quase irreal. Samuel sentia o peso de cada segundo, a cada respiração que ele tomava. O olhar dele estava fixo na carta que agora repousava nas suas mãos. Mas a realidade que o cercava parecia distorcida, como se o tempo tivesse parado naquele momento. Ele não conseguia entender o que acabara de ler. A carta de seu tio Elias revelou um segredo que ele nunca imaginou. Samuel, seu pai, mesmo sem palavras, te amou profundamente. Você era tudo para ele. Ele carregava sua dor, mas não sabia como aliviar a sua. Eu sei que é difícil, mas a sua cura está em entender que ele tentou da maneira dele. Ele te amava. O que ele sentia naquele instante era uma mistura de confusão, alívio e revolta. Como ele podia acreditar agora no que sempre rejeitou? Como poderia perdoar tanto tempo perdido, tanta raiva acumulada? Os passos de Ana ecoaram ao fundo, mas ele não as ouviu. Estava mergulhado em seus próprios pensamentos. Seus olhos estavam marejados e a sensação de impotência tomou conta de sua mente. Como aceitar que seu pai, aquele homem que ele passou a vida inteira recriminando, realmente o amava? Ele fechou os olhos e, de repente, uma memória veio à tona, com a clareza de uma revelação divina. Ele lembrou-se do olhar de seu pai, um olhar profundo, mas também marcado pela dor. Lembrava de suas mãos ásperas, sempre em movimento, tentando corrigir algo que ele não sabia o que era, buscando uma maneira de expressar o que sentia, mas sem saber como. Era o amor mais complicado, mas era amor. Samuel apertou os dentes. Ele podia sentir a raiva se levantando de novo dentro de si, mas ao mesmo tempo sentia algo novo. Era como se seu coração estivesse se expandindo, como se ele tivesse encontrado a chave para um segredo muito maior do que ele mesmo imaginava. A revelação não era apenas sobre seu pai, era sobre ele, sobre o que ele havia se tornado ao carregar aquela dor, aquele rancor. Aquela raiva estava controlando sua vida. Ele tinha deixado de ser quem Deus queria que ele fosse porque, por anos, ele havia se aferrado àquela mágoa. E agora, ele entendia. A cura que ele precisava não estava apenas em perdoar seu pai, mas em perdoar a si mesmo. Ele havia se condenado por tanto tempo, acreditando que jamais seria bom o suficiente. Mas o que ele precisava entender era que a verdadeira cura começa quando a gente se liberta das correntes que nós mesmos colocamos em torno de nós. Você está pronto agora para ser livre? A voz de Ana o tirou de seus pensamentos. Ela estava ali, perto dele, os olhos dela também marejados. Ele a olhou nos olhos, sentiu o calor da sua presença e algo dentro dele se rompeu. Ele não precisava mais carregar a dor. Ele não precisava mais se culpar. Com um suspiro profundo, ele se levantou, tomou a mão de Ana e olhou para o céu. Foi ali, naquele instante, que ele entendeu o verdadeiro significado de perdão. Não se trata de esquecer o que foi feito, mas de libertar-se para que a dor não continue a controlar a sua vida. E naquele momento, ele se entregou à graça de Deus, como nunca antes. Ele sabia que a verdadeira cura não aconteceria de um dia para o outro, mas estava pronto para começar o processo. Com o coração apertado, mas cheio de uma paz inexplicável, ele sussurrou para si mesmo, em voz baixa, mas firme: eu escolho a cura, eu escolho deixar ir. E ali, naquele cemitério, diante do túmulo do pai, Samuel finalmente se libertou. O homem que ele se tornara e o homem que ele poderia ser estavam finalmente alinhados. Ele havia feito a escolha mais difícil de sua vida, a escolha que, embora dolorosa, traria paz à sua alma. A cura começou naquele momento e, a partir dali, nada mais seria o mesmo. Aquela tarde parecia ter se alongado e o sol, que antes brilhava forte, agora começava a se esconder atrás das montanhas distantes. Samuel e Ana ficaram em silêncio, absorvendo o peso do momento. O vento suave fazia as folhas das árvores balançarem e a sensação de tranquilidade que se espalhava ao redor deles era, de certa forma, um reflexo do que estava acontecendo dentro de Samuel. Algo havia mudado. Ele já não era mais o mesmo homem que chegou ali. Enquanto olhava o céu,
As palavras que seu tio Elias escreveu na carta ainda ecoavam em sua mente. Seu pai te amava mais do que você imagina. Samuel ainda estava tentando processar tudo o que havia descoberto, tudo o que ele agora compreendia. Ele nunca imaginou que aquela dor que ele carregava por tanto tempo fosse algo tão pesado e, ao mesmo tempo, tão curável. E a cura não veio em forma de um milagre instantâneo, mas sim como uma escolha. A escolha de confiar, de perdoar e de seguir em frente. À medida que caminhavam de volta para o carro, Samuel olhou para Ana, que estava ao seu lado, oferecendo-lhe o apoio silencioso de sempre. Mas ele sabia que aquela presença estava mais do que nunca presente em sua vida. Ele já não se sentia sozinho. Deus não só o havia guiado até aquele momento de revelação, mas também o havia acompanhado durante toda a sua jornada, nos momentos de dor, nos momentos de silêncio e nos momentos de resistência. Samuel entendeu que não é nas horas de facilidade que Deus mais se revela, mas nas dificuldades, nos desafios. Quando você se sente fraco, perdido, é aí que Ele vem e te ergue. E isso foi o que aconteceu ali, naquele cemitério. Deus não mudou o passado de Samuel, mas Ele mudou o coração dele. Ele lhe deu o poder de decidir. Ele lhe deu o poder de viver de novo, de se perdoar, de reescrever sua história. Enquanto Samuel dirigia de volta para casa, ele refletia sobre tudo o que passou. Não era só a cura da sua relação com o pai que importava, era a cura de sua própria alma. Ele sentia que agora poderia seguir em frente, de cabeça erguida, com a certeza de que, ao liberar o perdão, ele finalmente se liberava. Ele entendia agora que, quando nos apegamos ao passado, ao rancor, à raiva e à mágoa, estamos nos aprisionando. Somente quando soltamos essas correntes é que conseguimos viver de verdade. E como ele experimentou, a cura começa quando aceitamos o amor incondicional de Deus e decidimos caminhar com Ele, com confiança plena de que Ele nos guiará, mesmo nos momentos de escuridão. Mas Samuel também sabia que essa caminhada não seria fácil. A luta interior que ele enfrentou não era única. Todos nós, de alguma forma, carregamos nossos próprios fardos e desafios. Todos temos nossas próprias dores e frustrações. Mas o que ele aprendeu e o que você também pode aprender com essa história é que não estamos sozinhos. A cura está ao alcance de todos. A única coisa que precisamos fazer é confiar. Confiar que, por mais difícil que seja o caminho, Deus está conosco, nos guiando e nos dando força para superarmos qualquer obstáculo. E como ele mostrou a Samuel, a cura vem não apenas de um ato divino, mas também de uma escolha de coração. A escolha de permitir que Deus entre em nossas vidas e nos transforme. Então eu te pergunto, você está pronto para dar esse passo? Está pronto para confiar em Deus e permitir que Ele cure as feridas que você tem carregado por tanto tempo? Como Samuel, você pode escolher deixar o passado para trás, escolher o perdão e a libertação e viver uma vida plena de paz e confiança. Se essa história tocou o seu coração e você sente que está na hora de dar esse passo, te convido a se inscrever no canal, porque há muito mais para você descobrir. Aqui estamos todos juntos nessa jornada de fé, cura e transformação. Deixe seu comentário, compartilhe suas próprias experiências e nos ajude a espalhar essa mensagem de esperança para mais pessoas. A cura começa quando escolhemos confiar em Deus e juntos podemos viver essa jornada de transformação. Não deixe para amanhã o que você pode começar a curar hoje. Deus te abençoe.